Som. Muito boa noite, queridos irmãos. Uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês. Sejam muito bem-vindos à casa de Deus. Eu cumprimento a todos, mas em especial você que é amigo da Igreja Adventista, você que nos honra aqui com a sua presença. Eu estava pensando ali, domingo geralmente é um dia que as pessoas saem, vão na casa do pai, da mãe, de um amigo, ou recebem visita em casa, né? E para você que é nosso amigo, esse horário das 6 horas, para mim, ele não é o ideal, não, porque você está acabando de chegar da visita para vir para a igreja, né? Mas eu louvo a Deus porque mesmo assim, nós temos tido aqui uma presença fidedigna aí de várias pessoas que têm vindo aprender mais da preciosa palavra de Deus. Isso é um motivo de muita alegria para mim e também para Deus, com toda certeza. Nós estamos caminhando para a reta final da nossa série de estudos e o estudo de hoje será muito especial, eu já vou falar sobre ele. Mas eu quero fazer uma propaganda do estudo da semana que vem. E para fazer essa propaganda, eu quero que você abra a sua Bíblia em Apocalipse 12. Por gentileza, abra aí a sua Bíblia. Apocalipse capítulo 12. Aqui em Apocalipse 12, capítulo esse que nós já estudamos, nós temos ali a mulher vestida de sol e o dragão, né? E nós aprendemos que essa mulher vestida de sol, ela simboliza a igreja verdadeira. Ela é retratada por João como a igreja verdadeira de Deus na face da terra. E lá no finalzinho, no verso 17, nós lemos: irou-se o dragão contra quem? Contra a mulher. E foi fazer guerra contra quem? Os restantes da sua descendência. Aqueles que fazem o que, irmãos? Primeiro, guardam os mandamentos de Deus e por último, tem o testemunho de Jesus. Então a igreja verdadeira, segundo a Bíblia, ela surgiria depois daquele período da supremacia papal de 1260 anos, depois de 1798, ela surgiria aqui na terra e teria como marca principal dela, para nós podermos identificar essa igreja, ela iria obedecer aos 10 mandamentos, todos eles, sem exceção, mas ela também teria o testemunho de Jesus. Essa aqui talvez é uma marca mais distintiva ainda do que até a primeira. Então a igreja verdadeira tem duas marcas: guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Então, no próximo domingo, esse é o tema, não falte, não perca de jeito nenhum, ele é muito importante na montagem desse grande quebra-cabeça que a gente está fazendo. Eu quero dizer para vocês que a minha maior alegria é quando eu saio ali no lanche e começo a conversar com vocês e percebo que vocês estão assimilando, estão aprendendo, né? Começam a falar sobre datas, sobre eventos que são estudados aqui. Isso me deixa muito feliz. Então, semana que vem, o testemunho de Jesus. No assunto de hoje, nós vamos tratar dois temas. Dois temas. Por quê? Porque eu quero deixar de passar para vocês o mínimo possível de informações. E diante do nosso tempo estar acabando, eu juntei 2 estudos em um, para que você não perca nada. Então, o nosso estudo de hoje, nós vamos estudar sobre o selo de Deus. A Bíblia diz que Deus, perto do final da história desse mundo, antes que Ele permita que as pragas recaiam sobre a terra, Ele vai colocar um selo no seu povo aqui na terra, para proteger esse povo de tanta coisa que vem pela frente. Mas a Bíblia também fala que assim como Deus tem um selo, tem um sinal, a Bíblia diz que a besta, ela também tem uma marca, que será colocada sobre a fronte daqueles que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida. E aqueles que consequentemente não tiverem também o selo de quem? De quem que não vai ter? Quem tem a marca da besta não tem o selo de quem? Exatamente. Me ajuda aí, Heitor. O povo dá uma vacilada, você me salva. Ainda bem que você está aí, Heitor. É isso aí. Então, esses dois são os temas de hoje. E é um assunto muito interessante, sabe por quê?
Como eu tenho falado para vocês, para aqueles que têm vindo desde o começo, na série profética pelo menos, o que são as profecias? Elas descrevem a história da humanidade, né? A profecia ela caminha de forma paralela à história, e através das profecias Deus descreveu para nós a história do grande conflito entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás usando agentes humanos, poderes humanos, através da história até o final, para tentar alcançar os seus objetivos, né? Só que nos estudos que nós já fizemos aqui, nós chegamos ali até 1798, que começa o tempo do fim. E de 1798 para cá não tem muita informação. E o estudo de hoje ele vai avançar um pouco mais ainda, trazendo mais informações para mais próximo do nosso tempo, do nosso período, confirmando mais uma vez que a história desse mundo está no seu final e que muito em breve Cristo voltará. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Muito bem. Vamos orar então, um estudo bem desafiador, né? Eu quero aproveitar aqui para agradecer a minha esposa, ela que é responsável por esses slides aí maravilhosos que eu faço, e nós gastamos aí quase que 2 dias aprimorando esse tema, fazendo a junção, né? E ela gastou várias horas ali, eu agradeço muito. E agora eu quero convidar você para falarmos com Deus. Vamos orar. Maravilhoso e eterno Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos aqui na Tua casa e agora com liberdade podemos abrir a Bíblia e estudá-la. Querido Deus, esteja entre nós através do Teu Espírito, nos dê sabedoria para entendermos esse tema tão desafiador, mas tão importante para cada um de nós. Te pedimos tudo isso e agradecemos em nome e por amor a Jesus. Amém. Amém. Quero aproveitar para mandar um abraço para você que está nos assistindo aí pelo YouTube. Talvez aqui alguns amigos, pelo menos 2 famílias não estão hoje porque bebês nasceram aí, né? Se o Marcelo estiver me assistindo com a esposa aí, Deus abençoe vocês. Temos também uma outra família agora que me escapou, o nome do Rafael e a sua esposa, que o bebezinho estava para nascer também. Se vocês estiverem nos assistindo aí, que Deus abençoe vocês e a cada ouvinte que nos assiste pelas mídias sociais. Muito bem, queridos. Pastor, aonde é que nós vamos aprender sobre a marca da besta? Bom, nós vamos aprender em um capítulo que nós já estudamos a metade dele, que é Apocalipse, capítulo 13. Abra lá a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 13. Ali a Bíblia nos fala sobre a marca da besta. Apocalipse, capítulo 13. Então, nós estudamos Apocalipse 13 até o verso 10. E ali nós estudamos em Apocalipse 13, do verso 1 ao 10, a besta que sai da onde, irmãos? Do mar, exatamente. E nós aprendemos ali então que essa besta que saiu do mar, profeticamente, biblicamente falando, ela seria um poder político e religioso que surgiria na história desse mundo depois do ano 476 depois de Cristo, né? Que teria um domínio mundial e uma influência muito grande na história desse mundo. Nós aprendemos que esse poder, que é Roma papal, ele iria atuar de forma suprema, controlando, mandando e desmandando no mundo por 1260 anos, né? E nesse período muitas coisas ruins aconteceram em nome de Deus, infelizmente. Por quê? Porque esse poder ele perseguiu os santos, né? Ele mudou a lei de Deus, né? E, enfim, Roma papal atuaria por 1260 anos. Mas a Bíblia diz, aqui em Apocalipse 13, que esse poder que atuaria de forma suprema por 1260 anos, a Bíblia diz que ele receberia um golpe. No verso 3 diz assim: então vi uma de suas cabeças, de que maneira, irmãos? Olha para mim aí. Como o quê? Golpeada de morte. Golpeada de morte primeiro. Mas depois diz assim: mas a ferida mortal foi o quê? Curada. Foi curada. E toda a terra outra vez se maravilhou e fez o quê? E seguiu a besta. Então nós aprendemos que esse poder atuaria de forma suprema até 1798. Ali receberia um golpe.
E quem vivesse naquela época e olhasse para a igreja romana, teria assim uma ideia de que tinha acabado tudo. Mas a Bíblia diz que, por mais que hoje nós não vejamos esse poder, que nós sabemos que é Roma atuando com força, como ele fazia antigamente, a Bíblia diz que esse poder voltará a atuar como foi na Idade Média. Agora, pastor, como que ele vai atuar se ele perdeu tanto a sua força? Vamos para o estudo de hoje. Porque agora nós vamos para Apocalipse 13, verso 11. Porque Apocalipse 13 não fala de uma besta, mas fala de duas bestas. Vamos lá para Apocalipse 13, verso 11. E diz assim o texto: vi ainda outra o quê? Besta. Emergir agora não do mar, mas de onde? Da terra. Ela possuía o quê? 2 chifres. E ela parecia o quê no começo? Cordeiro. Mas falava depois como o quê? Dragão. Então o apóstolo João, ele diz que depois da atuação da primeira besta, depois ali de 1798, ele diz que ele viu surgir outra besta. Nós aprendemos aqui profeticamente que o símbolo besta, ou animal, na profecia significa reino ou poder. João diz que ele viu surgir então depois da atuação da primeira besta, que em 1798 recebe uma ferida mortal, né? Ele diz que viu surgir uma outra besta, um outro poder. Mas agora ele sai não do mar, da terra. Se mar representa um lugar muito habitado, já que a primeira besta ela atuou fortemente na Europa durante 1260 anos, um lugar muito habitado, essa outra besta agora ela vai surgir em um lugar meio que deserto, sem uma população como aconteceu na Europa. Outra coisa interessante, a Bíblia diz que essa besta ela tinha 2 chifres. E os estudiosos acreditam que essa besta ou esse poder que surgiria na história desse mundo, esses 2 chifres representam algo que o mundo estava muito, os filhos de Deus estavam buscando muito, que era uma liberdade civil e religiosa. Uma nação que surgiria, que teria liberdade civil e religiosa, diferente da Europa, aonde Roma impunha seus dogmas, suas leis, à torto e à direito. Bom, aparência de cordeiro e falava como dragão. Segundo a Bíblia, esse poder, essa nação poderosa, que surgiria depois de 1798, no começo, ela teria a aparência de um cordeiro. Ou seja, uma coisa positiva, né? O cordeiro, um animal que simboliza Cristo, ela iria, de certa forma, acolher o povo de Deus, dar condições para que o plano de Deus se cumprisse nessa terra, já que a Europa era um lugar onde Roma dominava e fazia todas as suas barbaridades. No começo, essa besta ou essa nação, ela teria a aparência de um cordeiro, bondade. Mas depois isso mudaria. E aquela nação que tinha aparência de cordeiro agora iria falar como dragão, ou seja, como o diabo. Outra coisa interessante, o cordeiro que é apresentado aqui, né, que tem 2 chifres, diferente do leão, do urso e também do leopardo de Daniel, que eram animais mais velhos, assim, representando nações antigas, que já passaram de nós, né, há muito tempo. O cordeiro é um animal jovem. E o cordeiro, que representa uma nação recém-criada. Uma nação também jovem, comparada com as outras, que mencionei aqui pelos outros animais. Como eu já falei para vocês, essa nação surge depois de 1798, em um local pouco povoado. E a grande marca dessa nação é que haveria uma separação clara entre a igreja e o Estado, coisa que não havia na Europa. Aí eu falo para você, quem será que é essa nação que surgiu depois de 1798? Que teria como grande marca uma separação total entre a igreja e o Estado. Queridos, essa nação poderosa, essa segunda besta que surge da terra, ela é os Estados Unidos da América do Norte. Eu pergunto para você, né, qual é o país mais poderoso do mundo? Nos nossos dias, qual que é, irmãos? Estados Unidos, com sobra, com folga, né? A nação mais poderosa do mundo. A Bíblia diz que essa nação que surge, ela tinha a aparência de um cordeiro, mas depois falaria como um dragão.
como os Estados Unidos cumprem essa primeira parte, tendo ali a aparência de um cordeiro e aqueles 2 chifres que representavam a liberdade civil e religiosa? A história diz, queridos, que no ano de 1620, um grupo de cristãos protestantes que viviam na Europa, que não aceitavam a autoridade de Roma, que não aguentavam mais as pressões, tinham que ver escondido em cavernas, tinham visto vários seus amigos, familiares mortos e presos pela igreja. O que eles fizeram? Eles se reuniram num grupo de 102 pessoas, liderados por um homem chamado John Robinson, que era um pastor protestante. E esse grupo, então, se reúne na Inglaterra, e eles, então, contratam um navio chamado Mayflower, Flor de Maio, e com esse navio, então, eles vão em busca de uma nova terra. De uma nova terra onde, como nós temos falado aqui, a igreja não interferisse no Estado, e o Estado não se metesse com a igreja. Uma nova terra, uma terra de liberdade, para que essa nação pudesse fazer o que mais qualquer cristão gosta de fazer, ter a sua fé baseada unicamente no assim diz o Senhor, na palavra de Deus. E a história diz que esse grupo de cristãos, denominados de pais peregrinos, eles partem em sua viagem no mês de setembro, eles ficam em alto mar por cerca de 90 dias, e depois de 90 dias, aquelas 102 pessoas, o navio deles, o Mayflower, aqui tem uma réplica exata do Mayflower. Se você for lá nos Estados Unidos hoje, no estado de Massachusetts, você vai encontrar lá no Cabo Code uma réplica idêntica. Esse navio é exatamente o navio usado pelos pais peregrinos para chegar na América do Norte. E ali então, em uma quinta-feira do mês de novembro, esse navio encosta, aonde hoje nós chamamos de Estados Unidos da América do Norte. E ali então, por ser uma quinta-feira de novembro, há nos Estados Unidos hoje um feriado, talvez o mais famoso de todos, que é o de Ação de Graças, que é comemorado toda quarta quinta-feira de novembro de cada ano. Por quê? Porque eles celebram essa chegada deles naquele país. E realmente, queridos, os Estados Unidos da América surgem como uma nação com essa principal marca, um refúgio para as pessoas tementes a Deus, os cristãos tementes a Deus que viviam na Europa oprimidos pelo papado. Depois dos pais peregrinos que eles chegaram, que a notícia se espalhou na Europa, aí uma multidão começou a migrar para lá, para poder ter o mesmo destino que eles tiveram. Mas essa nação, ela surge com esse viés, né? Um viés de um cordeiro. E eu quero citar aqui algumas declarações. A primeira de um pensador americano chamado Emerson, e falando sobre o surgimento dos Estados Unidos, ele disse: a missão principal da América é liberar, abolir o imperialismo, o principado do sacerdócio, a aristocracia, o monopólio, acabar com as forcas e queimar o quê? As leis inúteis. Olha o que disse o presidente Thomas Jefferson dos Estados Unidos. Ele disse assim: desde que uma pessoa tem o direito de escolher sua própria religião, sem pagar o preço da discriminação, teste de religião, deverá ser requerido como qualificação para qualquer posição pública nos Estados Unidos. Falando da separação, igreja e Estado. Gladstone, outro grande pensador americano, escreveu: um país sem o que, irmãos? Lembra para mim? Sem rei. Uma igreja sem papa. O mais maravilhoso trabalho empreendido no tempo determinado pelo cérebro e propósito do homem. O que é isso? Estados Unidos da América. Olha o que disse J.F. Kennedy. Ele escreveu assim: creio que uma América onde a separação da igreja e o Estado é absoluta, onde nenhum prelado católico diria ao presidente, sendo ele católico, como agir, e nenhum ministro protestante diria aos seus membros em quem eles deveriam votar. Uma América que não é oficialmente católica, protestante nem judia, onde nenhum oficial público requer ou aceita instruções de qualquer fonte eclesiástica sobre praxes públicas, onde não há voto do catolicismo, nem voto do anticatolicismo, nem voto conjunto de qualquer classe, onde a liberdade religiosa é tão o que, irmãos? Indivisível, que um ataque contra uma só igreja é tratado como ataque a
todas as demais. E ele termina dizendo: eu não sou o candidato católico para a presidência, sou o candidato do Partido Democrático. E por acaso professo a religião católica. Não falo em nome da minha igreja em assuntos públicos. E a minha igreja não fala por mim. Pensa só no contraste da mudança. Europa, a igreja dominava o Estado. E através do Estado impunha suas leis. Muitas absurdas, né? E agora nós vamos para uma nação agora totalmente livre. O que fica mais destacado aqui nos Estados Unidos da América é esse muro de separação entre a igreja e o Estado. Todos teriam plena liberdade. Os dois chifres do cordeiro, liberdade civil e religiosa. Então esse é o poder que surge depois de 1798, que a princípio era comum, o que mesmo? Cordeiro. E que foi uma bênção para a igreja. Estava nos planos de Deus. Essa nação, a maior nação protestante do mundo, nela surgiu o maior revivamento bíblico da história. Inclusive lá surge o povo adventista do sétimo dia, que é um assunto para uma outra ocasião. Bem, mas essa nação que parecia um cordeiro nem sempre ficaria assim. A Bíblia diz que as coisas irão mudar. E vamos agora para o verso 12. Para que surge essa segunda besta que seria os Estados Unidos? E diz assim o texto, falando sobre os Estados Unidos: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Mas olha o que ele fará, o que ela fará. Diz assim: faz com que a terra e os seus habitantes, olha que triste isso daqui, irmãos. Faz com que a terra e os seus habitantes façam o que agora? Adorem quem? Quem que é a primeira besta? Mas quem é? Roma papal. Então diz a Bíblia que a segunda besta irá fazer com que toda a terra e seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal foi o quê? Curada. Então diz a palavra de Deus que o propósito do surgimento dessa nação, que no começo seria muito importante, né, para o povo de Deus, para o desenvolvimento dos planos de Deus aqui na terra, mas depois ela iria mudar. E agora então ela ia fazer com que toda a terra voltasse a adorar a primeira besta. Você fala: nossa, pastor, que história que é essa? Estou ficando meio louco aqui, estou confuso. Como que pode isso, pastor? Primeiro, por que a primeira besta precisa de um outro poder para fazer com que ela tenha autonomia novamente? É simples, gente. Né? Pelo que nós estudamos aqui sobre como era Roma papal na Idade Média, você olha para Roma hoje, eles perderam a força assim de maneira significativa. E Roma hoje jamais teria condições de voltar a impor seus decretos absurdos que ela impôs durante a história desse mundo. Mas a Bíblia diz que Roma, nós já lemos, né? Então viu uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou, segundo a besta. Então a Bíblia diz que Roma, depois de 1798, quando Napoleão manda, a França tem um papel importante nessa história, irmãos. A França de Napoleão, Napoleão manda Berthier até Roma, ele vai lá, prende o Papa Pio VI, toma ali as posses da igreja. Como eu falei, quem viu a igreja, quem vivia naquela época e via a situação da igreja, falou: agora a igreja acabou. Mas a Bíblia diz que não seria assim. E esse momento de caos e de uma ideia de que havia tudo terminado em relação a Roma, durou cerca de 130 anos. A Bíblia diz que essa ferida mortal dada ali por Napoleão, pela França, na Igreja Católica Apostólica Romana, ela seria curada. E quando começa esse processo de cura? Sabe quando começa, irmãos? No dia 11 de fevereiro de 1929. Por quê? Porque o ditador italiano Benito Mussolini, aliado de Hitler na Segunda Guerra, ele convida o Papa Pio XI, e o Papa então não vai pessoalmente ali, mas ele envia um representante, e ali em 11 de fevereiro de 1929, Mussolini assina o Tratado de Latrão. O que era o Tratado de Latrão, pastor? Era um tratado onde Roma
a Itália se desculpava com a igreja pelo ocorrido em 1798, devolvia para a igreja uma quantidade grande de terras que lhe havia sido tomada, pagava uma indenização, segundo estudiosos, aí, de cerca de 800 milhões de dólares para Roma, por tudo que ela perdeu com aquela situação. E o mais importante, doava para a igreja 44 hectares de terra dentro de Roma, aonde hoje está o quê? O Vaticano. Mais importante que isso ainda, esse tratado garantia para a igreja um status agora de um país, de uma nação independente. O Vaticano é o Estado, é o menor país do mundo. As suas leis são próprias, o Papa é quem manda lá, etc. Devolvendo para Roma algo fundamental que ela havia perdido, que era a sua capacidade, não apenas religiosa, mas também o que agora? Política. E ali então a ferida começa a ser curada. É algo muito simples, bem pequeno. Como a minha esposa comentava hoje, as mudanças, elas não são da noite para o dia. Elas são graduais, vai passando devagarinho, você vai ver aqui. Vamos continuar observando. Aí você fala assim, né, talvez a confusão maior esteja aqui. Fala, pastor, mas como assim? Um país, né, a Estado da Liberdade, foi um presente dado pela França para os Estados Unidos, por ter essa capacidade de separar a igreja do Estado. Esse foi um presente dado pelos franceses para os Estados Unidos. Fala, pastor, como os Estados Unidos, que é o país da liberdade, que tem como primeira norma da sua Constituição a separação da igreja do Estado, vai agora fazer com que toda a terra volte a adorar a primeira besta? Como é possível isso? Bom, como nós vimos, falava ou parecia um cordeiro, mas depois iria falar como dragão. Em 1951, veja bem, irmãos, 1951, 1798 a ferida mortal, 1929 começa a cura lá em Roma. Em 1951, o senador americano Harry Truman, o que ele faz? Ele chega no Congresso, já que o Vaticano é um Estado, né? Ele chega no Congresso norte-americano e ele faz uma proposta. Olha, vamos reconhecer o Vaticano como um Estado e vamos enviar um embaixador nosso para lá e trazer um embaixador do Vaticano para cá? Que é isso, irmãos? Quando ele falou isso lá no Congresso americano em 1951, a história diz que teve um tumulto tão grande que eles cancelaram a votação porque ninguém admitiu isso. Como assim? Nós vamos aceitar o Vaticano, Roma, o poder perseguidor que fez que essa nação surgisse, vinha aqui agora ter autonomia? Mas de jeito nenhum. E é importante gravar a data. Qual que é a data mesmo, irmãos? 1951. É a data do suposto Mundial do Palmeiras, para você não esquecer que não existe. Para você gravar isso daí, tá, irmãos? Então, 1951, reprovaram totalmente. Mas e agora? A Bíblia não ia se cumprir? Iria se cumprir, irmãos. O tempo passou e em 1984, Ronald Reagan, ele nomeia William A. Wilson como embaixador para o Vaticano. E a história diz que, pouco tempo depois, esse pedido foi aprovado pelo Senado com 81 votos a favor e apenas 13 contra. Pouquíssimas objeções foram apresentadas. Você já pensou uma coisa dessa? Uma nação que surge por fugir do domínio papal, agora reconhecer Papa como Estado novamente, começar a estreitar relações outra vez. Olha só o que disse W.A. Criswell. Quem é esse? Ele foi presidente da Igreja Batista nos Estados Unidos, 69 e 70, 1969 e 70. Olha o que esse pastor protestante declarou sobre essa questão de separação da igreja do Estado. Ele disse: creio que essa ideia de separação entre a igreja e o Estado foi o fruto da imaginação de quem, irmãos? De algum infiel. Como é possível isso? Olha só agora o que disse o juiz da Suprema Corte americana. Ele foi o líder principal da Suprema Corte da década de 80, final da década de 80 até 2005. Olha o que disse esse camarada chamado William Rehnquist, juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos. Disse assim, ó: o muro de separação entre a igreja e o Estado é uma metáfora baseada em um passado ruim.
Uma metáfora que se provou inútil para guiar um julgamento. Deveria ser franca e explicitamente o que, irmãos? Juiz da Suprema Corte norte-americana. A revista Time, que é a revista talvez mais famosa dos Estados Unidos, que é uma revista secular, não tem viés nenhum religioso, ela registrou o encontro de Ronald Reagan em 84 e o Papa, a matéria de capa era essa, a Santa Aliança. Ou seja, mostrando a igreja agora se reaproximando, né? O papado se aproximando dos Estados Unidos. E no processo da cura, que começou em 1929, através de Benito Mussolini na Itália, eu diria para vocês que o dia 8 de abril, vamos ver se tem alguém que é bom de história aqui, no dia 8 de abril de 2005, esse processo que a Bíblia diz que a ferida mortal seria curada e toda a terra outra vez ia se maravilhar, adorar a besta, ele deu mais um passo. O que aconteceu em 8 de abril de 2005? Quem sabe aqui, irmãos? Vamos ver se vai ganhar um prêmio aqui. Não vale buscar no Google aí, não. 8 de abril de 2005 foi o funeral de João Paulo II. Irmãos, 9 monarcas, 70 presidentes e primeiros-ministros, 14 líderes religiosos não católicos presentes no funeral de João Paulo II. E aqui você vê num close George Bush pai, George Bush filho e Bill Clinton. A segunda besta, prestando ali o quê? Homenagem à primeira besta. E de lá para cá, as relações Vaticano-Estados Unidos cada vez têm se aproximado mais. De uma forma assim quase que absurda, porque ninguém nunca imaginou que isso seria possível, né? Aí você vê Barack Obama, aí você vê o penúltimo presidente dos Estados Unidos. Agora, o que ninguém nunca imaginou é que um papa iria um dia pisar no Congresso norte-americano, iria discursar. E isso aconteceu 24 de setembro de 2015. O atual Papa, o Papa Francisco, ele fala para o Congresso norte-americano. Você consegue imaginar aquele Congresso, uma nação que surge em oposição a Roma, uma nação que surge contra a perseguição e as barbaridades de Roma, agora recebendo um Papa, e dentre os assuntos que ele apresenta ali, você pode pesquisar depois o discurso do Papa Francisco no Senado americano, você vai ver que vários deles têm pauta política. Por exemplo, Cuba. Ele dizendo que os Estados Unidos tinham que perdoar Cuba e tudo mais. Ou seja, mais uma vez agora Roma começando a tirar as manguinhas de fora para voltar a exercer uma influência política mundial. Força que ela perdeu, mas que agora ela busca apoio aonde mesmo? Na segunda besta, que é a nação mais poderosa do mundo e que através dela, então, através dos Estados Unidos da América, Roma outra vez fará com que a terra a adore novamente. Mas como será isso, pastor? Vamos lá para Apocalipse 13, a partir do verso 13, diz assim o texto. Falando da segunda besta. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam o que, irmãos? Uma imagem à besta. Qual besta? Aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Então a Bíblia diz que os Estados Unidos da América, que é a segunda besta, ela fará uma imagem para a primeira besta. E através dessa imagem que ela fará, essa imagem da besta, ela vai fazer com que o mundo inteiro volte a adorar a primeira besta. Fala, pastor, o que é a imagem da besta? O que é isso, uma imagem da besta? Veja bem, queridos, quando Roma dominou o mundo e atuou de forma suprema nos 1260 anos, de 538 até 1798, basicamente havia só uma igreja. Qual que era essa igreja? Qual que era, irmãos? Nesse período todo aí? Só tinha a igreja romana, né? Só no finalzinho começam a surgir algumas protestantes, mas basicamente só tinha Roma. Agora, né, nós temos hoje muitas igrejas cristãs, e não apenas cristãs, né? Tem religiões espalhadas pelo mundo inteiro. Então, o que seria essa imagem da besta? E eu trouxe para vocês uma citação aqui do Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 909, onde ele explica o que seria a imagem da besta. Eu vou ler para vocês e diz assim, ó,
será uma organização que funcionará segundo os mesmos princípios da primeira besta. O que caracteriza a atuação da primeira besta é o uso do poder estatal para apoiar instituições religiosas. Assim, na imitação, a segunda besta deverá repudiar seus princípios do que, irmãos? De liberdade. A igreja prevalecerá sobre o Estado para impor seus dogmas. E o Estado se colocará a serviço da igreja. E o resultado será a perda da liberdade religiosa e a perseguição das minorias, o quê? Discordantes. O que é a imagem da besta, queridos? A palavra de Deus nos diz que a imagem da besta que será feita será o ecumenismo. Pastor, o que é ecumenismo? É a união de todas as religiões. Catolicismo, protestantismo, espiritismo. As religiões vão se unir. Não por um caráter religioso. Não é por isso. Não é que alguns vão deixar de ser católico, vai deixar de ter protestante, vai deixar de ter espírita, vai deixar de ter pessoa do candomblé. Nada disso. Elas vão se unir por uma necessidade. Que eu já vou falar sobre isso. Você fala, nossa, pastor, mas aonde que Roma vai aceitar isso? Né? Vai aceitar o ecumenismo, vai se unir com as igrejas? Queridos, no primeiro discurso do Papa Francisco, eu peguei essa matéria aqui do Vatican News, que é o jornal oficial do Vaticano. No primeiro discurso do Papa Francisco, olha o que ele disse. Ele disse assim, deixa eu virar aqui. O compromisso ecumênico é uma das prioridades do Papa Francisco. Desde as suas primeiras palavras como bispo da igreja de Roma, quando afirmou que preside na caridade todas as, o que, irmãos? Igrejas. Ao seu pedido de bênção ao patriarca Bartolomeu. Assim como na sua busca de unidade e paz em Genebra, nos 70 anos do Conselho Ecumênico das Igrejas. Então, o primeiro discurso do Papa Francisco foi em busca de um ecumenismo, de uma união das igrejas, é claro, com Roma comandando tudo. Mas o ecumenismo, a união das igrejas, será a imagem da besta. Todas as igrejas vão se unir, exceto uma, que tem uma marca, que é a obediência aos mandamentos de Deus. As demais vão se unir, por quê? Elas vão se unir principalmente porque elas têm duas crenças em comum, todas elas. Quais são, pastor? A santificação do domingo e também a ideia da imortalidade da alma. Né? Você vai para um espírita, a alma é imortal. Quando morre, reencarna em outras formas e tal. Você vai no catolicismo, a alma é imortal. Morre, vai para o céu, para o inferno, para o purgatório. Aí você vai no protestantismo evangélico, a alma é imortal. Porque quando morre, vai para a glória. Imortalidade da alma e a santificação do domingo sem base bíblica nenhuma. Essa então será a imagem da besta, a união das igrejas, a serviço da primeira besta e do dragão, que é o próprio Satanás. Mas vamos continuar. Agora, o que a imagem da besta vai fazer para que os habitantes da terra adorem Roma novamente? Vamos lá para Apocalipse 13, verso 16. E diz assim o texto. A todos. Eu pergunto, a quantos, irmãos? Não, a primeira palavra. A todos. Os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres, os escravos. Faz que lhe seja dada certa o quê? Marca. Sobre a mão direita ou sobre a fronte. Para que essa marca? Para que ninguém possa o quê? Comprar ou vender. Senão aquele que tem o quê? A marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, o Apocalipse diz que a segunda besta, que fará a imagem da besta, contribuirá para o ecumenismo, a união das igrejas. Através desse poder, eles vão agora lançar uma marca. Que as pessoas terão que ter essa marca, a marca da besta. E quem não tiver essa marca não poderá nem comprar e nem vender. Aí vem a pergunta, pastor, qual seria a marca da besta? Que marca é essa, pastor? É interessante nós entendermos, irmãos, que o anticristo, ele se coloca no lugar de Cristo. E se opõe a Cristo. Então é lógico nós supormos que o sinal do anticristo é o oposto ao sinal de Cristo. Você concorda com isso?
O anticristo, ele imita Cristo. Tudo que Cristo faz, ele imita de alguma maneira. Se você vai em Apocalipse, vai ver que Jesus é comparado ao cordeiro, que estava morto e o que diz a Bíblia lá em Apocalipse? O cordeiro. E reviveu. Agora o dragão, ele pega a besta, que recebe uma ferida mortal, mas a ferida é o quê? Curada. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que Cristo, ele é colocado pelo Pai, ele assenta no trono. A Bíblia diz que o dragão, ele pega a besta e faz ela se assentar no seu trono. Várias imitações, assim, contrafazendo aquilo que Deus estabelece. Então, a marca da besta, ela é o contrário da marca de Deus, o selo de Deus. Vamos para Apocalipse 7, vai aí na sua Bíblia, abre lá. Nós vamos ver o que eu falei no começo, que um pouco antes das pragas, do final da história desse mundo, Deus vai marcar o seu povo. Vai identificar o seu povo, para que eles possam ser protegidos, né? E diz assim o texto, ó, olha só a Bíblia dizendo: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o que, irmãos? Leiam para mim essa parte aí, tendo o que? O selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foi dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis, nem o que? Nem a terra, nem o que mais? Nem o mar, nem as árvores, até o que, irmãos? Selarmos aonde? Na fronte. Quem? Os servos do nosso Deus. Ó, anjos, segurem aí os ventos, não permitem que o caos tome conta da terra. Espera um pouco. Espere até eu colocar uma marca, um selo, que eu vou separar o meu povo do restante da humanidade, daqueles que vão ter a marca da besta. Espere isso. Então a Bíblia diz que o selo de Deus seria colocado aonde? Na fronte dos filhos de Deus. Aí vem a pergunta, né? Onde estaria o selo de Deus? Onde estaria o selo de Deus? Bom, no livro de Hebreus, capítulo 8, verso 10, o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. E ele escreveu assim, ó: na sua, o que, irmãos? Lembra para mim essa parte? Na sua mente. Aonde que é o selo? Na mente, na fronte. Na sua mente imprimirei o que, disse Deus? As minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o que? O seu Deus. E eles serão o que? O meu povo. Então, se o selo de Deus é colocado na fronte, na mente das pessoas, Paulo diz, o que Deus colocaria na mente das pessoas? A sua lei, os 10 mandamentos. A lei de Deus. Quando você vai em Isaías capítulo 8, verso 16, o profeta escreveu: resguarda o testemunho e faça o que depois? Sela o que? A lei no coração dos meus discípulos. Segundo a Bíblia Sagrada, o selo de Deus estaria na lei de Deus, nos 10 mandamentos. Já que nós estudamos em Apocalipse 12, 17, que o diabo está irado contra qual igreja mesmo? Aquela que faz o quê? Que guarda os mandamentos. Olha como tudo tem sentido, irmãos. Lembra que eu falava, se você viesse todas as noites, o quebra-cabeça ia se montando e daqui a pouco você fala, nossa, como está claro agora. Então a marca que vai separar o povo de Deus no final da história desse mundo dos seguidores da besta, ela está onde? Na lei de Deus. Ela está no coração da lei de Deus. Queridos, esse grande conflito que o Apocalipse apresenta tem só uma busca dos dois lados, do mal e do bem, que é a adoração. Só isso. É a marca da adoração. Agora vem a pergunta: se o selo de Deus está na lei de Deus, eu pergunto, qual que é a base, segundo a Bíblia, da verdadeira adoração, que tanto o diabo quer e Deus requer, porque Ele é Deus? Qual é a base, segundo o Apocalipse, da verdadeira adoração? Para nós podemos ir para a lei e encontrarmos qual é o selo de Deus. Vamos lá para Apocalipse 4, verso 11. E leia com atenção, e medite nisso daí agora. Olha o que diz o texto, ele diz assim, ó, falando sobre Deus, né? Tu és, o que diz a Bíblia, irmãos? Digno, Senhor Deus, Senhor e Deus nosso, de receber o que Deus é digno. Leia para mim, irmãos. Primeiro, a glória, o que mais? A honra e o poder. Ou seja, Senhor Deus, o Senhor é digno de ser adorado. Agora, por quê? Aí ele fala assim, por quê? Ó? Porque todas as coisas tu o quê? Criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então eu pergunto para vocês, segundo o Apocalipse, segundo João, por que Deus é digno de receber a nossa adoração? Porque Ele é o quê? O
Criador do mundo. Porque Ele é o Criador do mundo. Aí a pergunta é, na lei de Deus, que está o selo de Deus, será que haveria entre os 10 mandamentos um mandamento que, se eu guardar, eu reconheço Deus como Criador desse mundo? Será que existe um? Porque a base da adoração é porque Deus é o Criador, Ele tem direito a isso, Ele merece a nossa adoração. Existe, irmãos. Vamos lá para Êxodo capítulo 20, a partir do verso 8 até o verso 11. Olha lá o 4º mandamento, o que ele diz. Preste bem atenção, tá? E diz assim o texto: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado de quem, irmãos? Do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das suas portas para dentro. E no verso 11 explica o porquê eu guardo o sábado. Ele fala, por quê? Porque em 6 dias o quê? Fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, olha só, irmãos, por isso o Senhor fez o quê? Abençoou o dia de sábado e o santificou. Queridos, o sábado, ele é um mandamento que, se eu guardo ele, eu estou adorando a Deus e reconhecendo a Deus como o Criador do universo e Senhor da minha vida, meu Salvador e Senhor da minha vida. É interessante, para ficar bem claro mesmo, um selo ele tem pelo menos 3 características bem claras que ele apresenta para identificar. Né? E quais são elas? Primeiro, um selo apresenta o nome, o título e também o território daquele que tem o selo, daquele que governa. Né? Vamos dar um exemplo aqui. Você vai lá para os Estados Unidos, tem lá o selo dos presidentes. Vamos lá para George Washington. O que tem no selo americano? Vamos lá, primeiro, o nome. Qual é o nome dele, irmãos? Está ali, ó. George Washington. Qual é o cargo dele? Presidente. E qual é a jurisdição dele? Estados Unidos da América. Agora, e o selo de Deus? Vai lá para o 4º mandamento. Mas o 7º dia é o sábado de quem? Do Senhor teu Deus, Jeová, o nome. Aí você vai agora para a função dele. Porque em 6 dias o que, irmãos? Fez o Senhor, é o Criador. E por último, a extensão do seu reino, né? O céu, o que mais? A terra, o mar e tudo que neles há. O sábado, queridos, ele é o selo de Deus, a marca de Deus sobre seu povo na face da terra. A obediência ao mandamento do sábado constitui um selo ou um sinal de lealdade do seu povo para com seu Deus. Amém por isso, irmãos? Mas pastor, será que é isso mesmo? Bom, se não ficou muito claro, vamos ler 2 versos que não tem o que falar, irmãos. Né? Não tem o que falar. Ezequiel 20, verso 12. Olha o que fala Ezequiel 20, verso 12 sobre o sábado. E diz assim o texto: também lhe dei os meus, o que, irmãos? Sábados, para servirem do quê? De sinal. Entre quem? Mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Deus fala que Ele deu o sábado para o seu povo, para que servisse como um sinal, queria separar o povo de Deus do restante da humanidade. Ezequiel 20, 20, ele reitera e diz assim: santificai os meus o quê? Sábados, pois eles servirão do quê? De sinal entre mim e vós, para que saibam que eu sou o quê? O Senhor vosso Deus. Então todo ser humano, quando ele decide guardar o sábado, ele está demonstrando que Deus, Jeová, Jesus Cristo, é o Senhor da sua vida. Ele reconhece a Deus como Criador e, como consequência disso, com direito de receber a nossa adoração. Por isso, quando você vê qualquer cristão na face da terra no sábado, diferente de toda a humanidade, com a sua biblinha ali na mão, vindo para a igreja, é algo extraordinário, é algo maravilhoso e até mesmo emocionante. Voltando para Apocalipse, irmãos. Volta para Apocalipse. O livro do Apocalipse, ele deixa claro que o remanescente que surgiria no final da história desse mundo, depois de 1798, esse remanescente faria uma coisa: ele iria voltar a adorar a Deus como ordena o mandamento do sábado. Pastor, tem isso no Apocalipse? Tem. E tem de maneira clara, maravilhosa e direta, lá em Apocalipse 14. Vamos lá para Apocalipse 14. Apocalipse 14, a partir do verso 6. Olha o que João escreveu.
Lembrando que Apocalipse é um livro para o tempo do fim, os nossos dias. E João escreveu assim, ó: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o quê, irmãos? Um evangelho, mas não é qualquer evangelho. Qual é o evangelho que ele tinha? Evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Agora, o que seria pregado no final dos tempos em alta voz? Dizendo, em grande voz: temei a Deus e o que mais, irmãos? E dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu... E o que mais? A próxima palavra é muito importante. E adorai. Quem? Aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Aonde está isso aí, lá na Bíblia? Quarto mandamento da lei de Deus. Lembre-se do sábado para o santificar. E adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Queridos, o selo de Deus, a marca de Deus sobre o seu povo é a guarda do sábado. Esse é o grande diferencial. Aí então vem agora, pastor, mas e a marca da besta? Vamos voltar lá, ó. E a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o quê? O número do seu nome. Então, segundo a Bíblia, nos nossos dias, não vai demorar muito. Vai chegar um momento que a imagem da besta, ela fará com que todos os habitantes da terra, eles recebam, aqueles que quiserem, a marca da besta. E quem se recusar a receber, e quem são esses? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e tem o que mais? O testemunho de... Esse grupo não vai aceitar. Mas os demais, então, quem não aceitar, não poderá nem comprar, nem vender. Pastor, o que é a marca da besta? Aí tem aquela história que é um chip, não é mesmo? É o chip. É um negócio que vai ser posto na íris do olho. Ou então um código de barra que vai ser colocado no braço. O que é? A marca da besta é simbólico ou literal? Queridos, não é algo que vai colocar na tua mão, na sua testa, que vai dar para enxergar, nada disso. Nós não sabemos exatamente o que será. Mas a marca da besta, ela é simbólica. Por quê? Porque a mão direita, ela representa o trabalho, né? Não vai poder comprar e nem vender, não vai ter como você... Quem que vive sem comprar e sem vender, irmãos? Fala aí um negócio desse. Outra coisa, a testa. Por que vai ser posto na testa? Porque a testa é um sinal de entendimento, da razão, da decisão. O que vai ser isso? Nós não sabemos, né? Então, pastor, quando eu chegar no caixa do supermercado, o caixa vai ter que saber se eu tenho a marca da besta ou não. O que será? Gente, a Bíblia não declara. Então, se eu falar que é um chip, se eu falar que é isso, que é aquilo, eu estou só especulando. Por enquanto a gente não sabe. Agora, que vai existir alguma coisa, vai deixar bem claro que tem uma marca, identificando ou não. Ou vocês se esqueceram do Covid? Que teve decreto que ninguém podia sair depois de tal horas. E que ninguém podia entrar num cartório para se casar se não tivesse recebido a vacina. Eu não estou falando que a vacina é a marca da besta. Estou falando que o Estado, quando ele decide uma lei, meu amigo, acabou. Nós vivemos num país, por enquanto, que tem liberdade, tudo maravilhoso. A gente não sabe o que é isso. Mas o Covid deu para a gente uma amostrinha grátis do que é isso. Ou do que será isso. Bom, se o selo de Deus é o sábado, aguarda o sábado. Consequentemente, a marca da besta é algo que a própria besta, durante a história, ela colocou no lugar do sábado para transferir a adoração do verdadeiro Deus, o Criador, para a besta, a criatura. Então, se o selo de Deus é a guarda do sábado, qual é a marca da besta? Queridos, quando você vai na Bíblia, tanto em Daniel, porque Daniel e Apocalipse estão totalmente interligados, um aprofunda o outro. Quando você vai lá em Daniel capítulo 7, lá esse poder é conhecido como a ponta pequena, estão lembrados? E quando você vai em Apocalipse 12, ele é o dragão. Mas ambos se referem ao mesmo poder que representa o anticristo, um instrumento do diabo para atacar a Deus e o seu povo. E é interessante que Daniel, lá em Daniel capítulo 7, verso 25, ele profetizou que esse poder, que é a besta, que ele chama de ponta pequena, que ele faria algo com a lei de Deus no futuro. Olha o que diz aqui o texto de Daniel 7, 25.
proferirá palavras contra quem? Essa besta, irmãos. O Altíssimo. Magoaria quem, irmãos? Os santos do Altíssimo. Olha só agora. E esse poder cuidaria em mudar o quê? Os tempos e a lei. E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então Daniel profetizou que esse poder, o anticristo, a besta, ele iria mudar a lei de Deus. E nós sabemos de um poder que fez isso, que mudou a lei de Deus, né? Mudou os 10 mandamentos. Você pega os 10 mandamentos da Bíblia e você vai no catecismo católico, totalmente diferente. No catecismo não existe o segundo mandamento, que é sobre a adoração de imagens, foi arrancado, mas a principal mudança que tem a ver com a adoração, eles mudaram o sábado para o domingo. Pastor, a mudança do sábado para o domingo tem a ver com a adoração? Claro que tem. Olha o que Paulo disse em Romanos 1:25 sobre essa mudança. E Paulo disse assim: pois eles mudaram o que, irmãos? Lembra para mim? A verdade de Deus no quê? Em mentira, né? Aguardar o domingo. Onde está na Bíblia isso? Não tem, irmãos. É uma mentira, né? Eles mudaram a verdade de Deus em mentira. E consequentemente, isso o que fez? Adorando com essa mudança e servindo a quem? A criatura em lugar de quem? Do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Com a mudança do sábado para o domingo, agora o mundo cristão, né? Católicos e evangélicos, vou tirar até meu óculos aqui agora, quero dar um recado para você que é evangélico, que é protestante, pare de criticar a igreja romana, porque vocês estão no mesmo caminho, santificam o domingo, que é um mandamento 100% católico, não existe na Bíblia, não existe. Então vamos ter coragem de criticar Roma. Porque eles adoram imagens, é um dos mandamentos. Você não guarda o 4º mandamento. E Tiago diz, pois qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto é culpado do quê? De todos, culpado de todos, né? Satanás, ele atacou o sábado, por quê? Porque ele é o selo e o coração da lei de Deus. Ou seja, se o sábado é o selo de Deus, qual é a marca da besta? É o domingo. A guarda do domingo. Olha só o que a igreja católica fala sobre o domingo. Primeiro, diz assim aqui, uma declaração católica: o Papa tem o poder de mudar os tempos, abrogar leis e dispensar todas as coisas, mesmo os preceitos de quem, se ele quiser? De Cristo. Aonde? Nunca na vida que ele pode fazer isso. Pode pensar o quanto quiser. Olha o que mais a igreja católica fala. A igreja de Deus achou por bem transferir a celebração e observância do dia de sábado para o domingo. Não tem base bíblica nenhuma. Outra declaração católica. É claro que a igreja católica alega que a mudança foi ato dela. E o ato é uma marca do seu o quê? Poder eclesiástico e autoridade em questões religiosas. E eles têm razão. Por quê? Porque batista, presbiteriano, quadrangular, assembleia, guarda que dia da semana? É o sábado do Senhor? Qual o dia que eles guardam, irmãos? A autoridade de Roma. Eles estão falando isso aqui para cutucar realmente. E eles têm razão. Ou eles estão mentindo, né? Mais uma declaração. O domingo é a nossa marca do que, diz Roma? A autoridade. A igreja, segundo a igreja católica, a igreja está acima do que? Da Bíblia. E essa transferência da observação do sábado é uma prova desse fato. Você guarda o domingo. Então quer dizer o quê? A igreja católica está acima da Bíblia. Porque não está na Bíblia, guarda o domingo. E mesmo assim você obedece e santifica o dia do domingo, que não tem base bíblica nenhuma. Zero de base bíblica. Eu já falei aqui e repito hoje. Se alguém está incomodado com isso, chega para o seu pastor ou para o seu padre e fala assim: pastor, padre, me mostra um verso na Bíblia que diga que Jesus mudou o sábado para o domingo, que eu te dou o meu carro de presente, eu quebro a minha credencial como pastor adventista e vou para a tua igreja. Agora, eu falo isso por quê? Porque se eu vou ter que esperar, eu vou sentar e esperar até depois do milênio, porque não vai acontecer nada. Não existe na Bíblia nenhum mandamento de mudança do sábado para o domingo. Pastor, mas é agora, né? Domingo é o feriado aí que o homem estabeleceu, e o que eu faço e tal. Sabe o que você faz? Olha o que diz aqui Lucas em Atos 5:29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa o que, irmãos? Obedecer a Deus do que aos homens. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Aí você fala assim: pastor, se a marca da besta é o domingo,
Então alguém hoje já possui a marca da besta? É uma pergunta importante. Será que eu já tenho a marca da besta então, para ser eu guardo domingo, santifico domingo? Não, queridos. Você não tem ainda. Por quê? Porque o domingo vai se tornar a marca da besta oficialmente quando? Quando a besta da terra e a besta do mar emitirem um decreto dominical, um documento que vai começar primeiro nos Estados Unidos da América e depois se espalhar pelo mundo inteiro. Será assinado um decreto dominical. Só que é interessante, você fala, nossa, pastor, mas aonde, por exemplo, aonde que um ateu vai aceitar um decreto dominical? Um ateu nem na Bíblia acredita. Aonde que o muçulmano vai acreditar vai aceitar um decreto domingo? Aonde que o evangélico não, porque ele já guarda, né? Misericórdia, não tem, vai aceitar. Feliz da vida, oh, que bom, né? Queridos, uma coisa eu aprendi com o Covid, que uma crise mundial, ela muda tudo num piscar de olhos, num estalar de dedos. E esse decreto dominical, que será assinado por todas as religiões, ele não vai ser por um viés religioso. O mundo está destruído, o mundo está esfacelado. A família acabou, irmãos. Estão acabando com a família, né? Olha a natureza, o caos que está. O Papa João Paulo II, ele fez um documento chamado Dies Domini, aonde, através desse documento, ele requer que o mundo adote um dia da semana como um dia de descanso, um dia para a família. Olha só, é interessante que o discurso para o decreto dominical não vai ter viés religioso, vai ter viés social, ecológico. Imagine que bom, precisamos fazer com que as chaminés parem de funcionar um dia por semana. Imagine o impacto ambiental que isso não vai ter. O homem que só trabalha dia e noite tem que parar de trabalhar uma vez por semana. Vamos decretar o dia do domingo, um dia sagrado. E essa lei será estabelecida. E quando o decreto dominical for estabelecido, de forma oficial, aqueles que insistirem em continuar guardando o domingo, aí sim eles receberão a marca da besta. E finalizando, Apocalipse 13:18 diz: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o que, irmãos? O número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é qual, irmãos? 666. 600, veja bem, irmãos, não é 666, é 666. O que é isso, pastor? Que número que é esse, que é o número da besta, que é o número de homem? Não é número de um homem, é número de homem. Ele não representa um homem, um ser humano, ele representa uma instituição, né? O que é o número da besta? Bom, vamos voltar lá para Daniel, já que tem ligação. Daniel capítulo 3, vai lá com a sua Bíblia. Daniel capítulo 3, estamos quase no final, mas vale a pena concluirmos bem esse estudo, que ele é muito importante. O que é o 666, que é o número da besta, o número de homem? Lá em Daniel 3, nós temos a história dos 3 amigos de Daniel, diante da imagem de ouro que Nabucodonosor mandou construir. Lembra em Daniel 2, a visão que ele teve? Como que era a imagem, a estátua que ele viu lá? Era toda de ouro, irmãos? Era de ouro ou não? Não, ela tinha a cabeça de ouro, peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro com ferro. E ela representava o quê? Que Deus disse para Nabucodonosor que o mundo seria governado por nações e que a nação dele seria a primeira, mas depois passaria. Mas ele não aceitou isso. No começo ele aceitou, mas depois ele se rebelou, né? E diz a história então que ele foi lá e mandou agora construir uma estátua inteirinha de ouro, dizendo o quê? Que o reino dele nunca passaria. E olha o que diz o texto, vamos ler, como que era essa estátua? O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, olha a medida dela, que tinha quantos côvados de altura, irmãos? 60 côvados de altura, e de largura? 6 côvados de largura. Levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Pastor, aí tem os 6 e tem os 60. Mas e os 600? Queridos, na cultura babilônica, os deuses babilônicos eram identificados pelo número 6. Essa contagem que nós temos de dúzia, meia dúzia, é uma herança babilônica que nós temos. Por que o número 6 era importante, pastor? O número 6 era o número da deidade babilônica.
6 era o número do deus menor de Babilônia. 60, o maior. E 600 abrangia todos os deuses de Babilônia. Nabucodonosor viu que havia um Deus sobre a terra que controlava tudo. E que deu para ele o privilégio de governar por um tempo, mas que a adoração tinha que ser para ele. Mas agora Nabucodonosor não aceitou isso. E ele vai e manda construir uma estátua agora baseada nos deuses, não de Daniel, mas nos deuses de onde? De Babilônia. Babilônia, a confusão religiosa. A Bíblia, irmãos, ela divide a humanidade em 2 cidades. Que são quais? Primeira, já dei a cola aqui, Babilônia. E a segunda, que é o povo de Deus. Qual que é a cidade? Jerusalém. Jerusalém, né? Roma, na verdade, é a continuidade de Babilônia, que é uma confusão religiosa. E nós vamos estudar aqui, sem ser no próximo domingo, no outro, Babilônia, a mãe das meretrizes, Apocalipse 17. Não perca nesse dia também. Mas vamos aqui para Nabucodonosor. Ele faz essa estátua e o que acontece no verso 5? Diz assim: no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis. E o que? Adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qual que é o foco aqui mais uma vez? A adoração. Disputada por Deus, que é merecedor, legítimo, porque Ele é o Criador, e por Satanás, que é um usurpador. Finalizando, segundo a Bíblia, o que acontecerá aos que aceitarem a marca da besta? O que vai acontecer com eles? Queridos, o aviso contra adorar a besta é o aviso mais sério do Apocalipse. Nada chega perto disso. E aqui em Apocalipse 14, 9 e 10, João escreveu: seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do quê? Do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença de quem? Do Cordeiro. Então, infelizmente, aqueles que insistirem em receber essa marca, eles serão destruídos por toda a eternidade. O que a Bíblia discute do início ao fim, principalmente em Daniel e Apocalipse, é a adoração. E Apocalipse, irmãos, ele apresenta 2 grupos, e não mais do que isso. Um grupo que adora o Criador, Apocalipse 14, verso 7, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. E um outro grupo que adora quem? A besta, que adora a besta. E eu termino fazendo uma pergunta para você. Só lembrando meu fundinho musical aí, por gentileza. Queridos, 2 grupos a Bíblia fala. Aqueles que receberão o selo de Deus. Em outro grupo, a marca da besta. Se não tiver o fundo musical aí, vai ter que ter, porque tem o playback depois aqui da música, tá? Me ajudem aí. Tem fundo musical aí, socorre aí. O selo de Deus e a marca da besta. Não tem outra possibilidade, queridos. Sabe o que eu estava pensando e acho muito interessante? É que você que está aprendendo essa verdade hoje, essa lei ainda não está em vigor. E você tem totais condições de tomar uma decisão ao lado de Deus, sem ter que correr, né? Sem ter que enfrentar as implicações que o decreto vai estabelecer quando ele for emitido. 2 caminhos, queridos. Um, a destruição eterna. O outro, a vida eterna. E que eu termino dizendo uma coisa maravilhosa: a escolha, ela é sua. Quero falar para você que é nosso amigo, que está aqui. Quero que você pense só um pouquinho no que eu vou dizer aqui, com calma. Pare e pense. Você conhece alguém da sua igreja que questiona o mandamento não adulterarás? Você viu alguém questionando? Mas como assim? Por quê? Aonde já se viu um negócio desse? Já viu alguém questionar esse mandamento, não adulterarás? E não matar, alguém questiona na sua igreja? Não. Não terás outros deuses diante de mim. Você já viu algum pastor questionar isso? Não tem. Mas vai falar para eles do 4º mandamento. Vai falar para eles do sábado. O que vai acontecer? Você vai ser bombardeado. Eles vão tentar acabar com você. Sabe por quê?
Porque o dragão irou-se contra o povo que guarda todos os mandamentos, inclusive o quarto, que é o selo de Deus. E a pergunta é: e aí? Qual será a sua escolha? Queridos, a Bíblia não foi dada por Deus para informar, ela foi dada para transformar. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade. E eu quero terminar fazendo um apelo para você que está aqui hoje. Você que tem vindo aqui todas as noites, ou talvez pela primeira vez, qual será a sua escolha? O selo de Deus ou a marca da besta? Eu quero convidar o Paulo, que vai cantar agora uma música. Essa música fala sobre entrega. Ela fala sobre você confiar em Deus totalmente. Sabe esses questionamentos que surgem na tua cabeça sobre o sábado? Ah, mas eu quando estou ali fora converso com um monte de gente. Ah, mas e se todo mundo guarda o sábado? Como é que é ter hospital, polícia, não sei o quê? Ah, mas se eu tomar a decisão de guardar o sábado e perder meu emprego, o que vai acontecer? Sabe esses questionamentos? Infelizmente, são o próprio Satanás que põe na tua cabeça. Porque ele é muito claro na palavra de Deus. Enquanto o Paulo estiver cantando essa canção que ele vai cantar aqui agora, eu quero desafiar você, que é nosso amigo, que está estudando a Bíblia. Gostaria você de dizer: Senhor Deus, eu quero receber o selo de Deus. Eu quero me unir a esse povo que tem como marca a obediência aos mandamentos. E eu quero que todos saibam de que lado eu estou. Se essa for a tua decisão durante a música, fique em pé e venha aqui à frente. Mesmo que você já veio outras vezes, venha novamente. Porque no final eu quero orar por você e colocar a sua vida e a sua decisão nas mãos de Deus. Amém.